amigos, domingo à tarde, saindo para dar uma voltinha, tempo nublado, ó. Sujeito à chuva. Acredito que vai chover essa semana que entra, né? Vai esfriar um pouquinho e vai chover, se Deus quiser. Mas também vai esfriar, né? Como é o esperado. E eu aqui dando uma voltinha, minha motoca. Esses dias que eu não andava com ela, eu tava com saudade já, né? Minha esposa falou assim, teve um dia cansativo que eu fui celebrar em 2 lugares. Falei, vai descansar um pouco. Falei, sim, eu vou descansar um pouquinho dando uma volta de moto. É o jeito mais fácil de descansar. Mas tá frio, pai, põe blusa. Não tem problema. Parece que tá chuviscando já. Minha volta acho que não vai ser tão longa. Tá aí, então esse final de semana, com a graça de Deus, fiz 2 celebrações muito legais, gostei bastante. Uma lá no São Sebastião, comunidade ali perto do velório, e a outra hoje de manhã às 8 horas no Sagrado Coração de Jesus. Tanto uma como a outra com a igreja lotada, mas lotada mesmo, onde até colocaram banquinhos, né, cadeiras nos lados, né, as pessoas sentar, que os bancos não deu, né? Graças a Deus. Então uma data importante, festividade de Pentecostes, né? Vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. E no final teve a coroação de Nossa Senhora, com a participação das crianças da catequese, né? Isso é importante, porque daí, vindo as crianças, os pais vêm também. É por isso que a igreja enche, né? Por causa das crianças, graças a Deus. E nessa festividade, né, é importante falar, nessa festividade de Pentecostes, né, que ocorre 50 dias depois da Páscoa. Então nesse tempo todo, 50 dias, é tempo de Páscoa, né, onde a igreja, vamos dizer assim, faz uma preparação para esse dia tão importante, né? A vinda do Espírito Santo sobre cada um de nós, sobre os apóstolos, né? E nessa preparação, né, olha como é bonito, né, o que Jesus fez. E a igreja usa então os ensinamentos de Jesus e põe em sequência para mostrar para nós, né, esse querer de Jesus. É bonito isso, querer dele de nos ensinar, né? E de uma certa forma, né, vocês vão entender bem o que eu estou querendo dizer. Ele repete os seus ensinamentos, mas repete de jeito diferentes, né? Ele usa meios diferentes para transmitir a mesma mensagem, né? Então essa mensagem é tão importante, né, que ele usa esses meios diferentes para que nós possamos entender. Então você ouve ele de um jeito, depois você ouve de novo, e ele buscando dizer a mesma coisa, né? Eu fico muito impressionado com o jeito dele, com esse poder, né, de ensinar e querer que cada um de nós entenda, né,
E ele usa então esses meios para conversar conosco. Para nos ensinar, né? Aquela forma dele bondosa, caridosa, né? Aquele ser que nos ama com uma intensidade tamanha, né? Então ele começa então nesse tempo de Páscoa, logo depois da Páscoa, ele começa a nos ensinar, né? Dizendo, né, no primeiro momento, primeiras celebrações, que ele é a porta, né? Olha que bonito. Eu sou a porta. Através dele nós devemos passar, né? Ele é a porta. Vamos dizer assim que não tem como chegar ao reino de Deus, essa é a verdade, né? Se não passarmos por essa porta que é Jesus, né? Mas qual é o significado de porta, né? O que tem a ver, né? Portas, o mundo nos oferece uma porta larga. Acho que assim talvez fica mais fácil de entender. O mundo nos oferece uma porta muito larga. E nessa porta larga, os prazeres estão ali, né, em evidência, né? Então são prazeres que chamam a nossa atenção, né, que nos proporciona euforia, né, uma felicidade, talvez, né? Mas tudo passageiro. Nada é duradouro, né? Tudo muito rápido. Acontece as coisas de uma forma muito rápida. Ficamos felizes, vamos dizer assim, e logo depois vem a cobrança, né? Essa cobrança que é o problema, né? Porque nos escraviza, nos prende e nessa prisão nós vamos entrando. E vai nos encarcerando, vai nos prendendo, tirando a nossa liberdade, a nossa vontade de viver, né? E vamos caindo nessa teia do mundo, né? E com isso nos prendendo mais e mais, né? É isso que o mundo oferece. Porta larga, né? É fácil de entrar. E Jesus oferece a ele, né? Eu sou a porta. Sou a porta verdadeira, né? A única porta, diz ele, né? E realmente é. Que porta que é essa, né? É de fazer acontecer na nossa vida aquilo que ele fez, né? Buscar imitar Jesus a todo custo, né? Ser Jesus, esse é o sentido da nossa existência, da nossa vida, né? Esse ser Jesus, procurar ser Jesus na caridade, na bondade, no desapego, né? Ser pessoas amorosas, bondosas, né? Pessoas que se preocupam com o outro, misericordiosos, né? Vamos dizer assim, aquele que se preocupa com outros, sofre com o outro. São pessoas misericordiosas, né? Misericórdia no seu coração. É o sentido de ir ao encontro do outro e servir, né? Porque o sentido da existência, vamos dizer assim, é servir, né? Servir a Deus, servir, né, nas pessoas. Servir a Deus nas pessoas que estão à nossa volta, né? Não precisa ir longe, né? Olha que bonito.
Deus está presente no nosso meio, nas pessoas, naqueles que estão à nossa volta. Então não precisa ir longe para servir a Deus, né? Ele está aqui presente, né? E podemos servir na pessoa dos outros, né? Daqueles que estão à nossa volta. Então, assim fazendo, buscando entrar por essa porta, né? Nós vamos dizendo não ao egoísmo, não ao egoísmo, né? E no lugar vamos colocando o amor. Entenda essa verdade, colocar o amor no lugar do egoísmo, conseguir essa liberdade, né? Ser feliz, se encontrar nesse mundo, né? Somente entrando por essa porta, imitando Jesus. Em outro momento, né, em outro final de semana, ele vem a nos falar que ele é o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aquele que me segue, diz ele, viverá. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aquele que me segue viverá. Se for analisar, né, a porta ou o caminho tem o mesmo significado, né? Seguir o caminho de Jesus é seguir aquilo que ele fez. Todos os passos que ele deu, nós temos que buscar dar também na nossa vida. Não devemos nos desviar deste caminho que é Jesus, né? Então volto a enfatizar a importância de entender essa verdade e colocar em prática, né? Volto a dizer, o sentido da vida, o sentido da nossa existência é servir, né? Se vocês entenderam, servir é fazer o que Jesus mais fez, né? Jesus serviu o tempo todo. Então é ser Jesus, né? Entenderam? É procurar ser Jesus, né? Fácil então de nós entendermos do é colocar em prática. Então o sonho de Deus para a humanidade é que cada um de nós possa dizer sim, aceitar a missão de buscar seguir a Deus, né? Seguir Jesus, né? Todos os momentos, viu? E é bonito, porque, vamos repetir a palavra de Paulo, ele disse assim: não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Olha que bonito. E aí essa palavra, essa frase, né, que nós devemos dizer na nossa vida: não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Esse é o sentido da vida, sentido da nossa existência, né? E Jesus mais uma vez repete esses ensinamentos, dizendo que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Aquele que me segue, disse Jesus, viverá. Olha que bonito. Repitam para vocês aí: aquele que me segue viverá. O mundo hoje, voltando ao mundo, nós temos que fazer essa comparação do que Jesus vem a trazer para nós e o que o mundo nos entrega, né? Como eu disse anteriormente, o mundo, ele tira
essa nossa vontade de viver, né? O mundo nos escraviza e nos escravizar, né? Nós deixamos de ter vida na correria, de vai e vem. Você não tem tempo mais para você, não tem tempo mais para o outro, não tem tempo para ir à igreja, não tem tempo para nada. Você só pensa em você mesmo e nessa busca egoísta você acaba não vivendo, né? Não tendo vida. Mas aquele que entende, aquele que segue o caminho, né? Ele se afasta do mundo, né? Não vive mais no mundo, né? Não viver no mundo é não se deixar de ser levado pelo mundo, né? Você ter a sua própria opinião. Não, isso não pode para mim, isso pode, isso é bom, isso não é bom, isso eu posso fazer, isso eu não posso. Você saber, né? Levar uma vida boa, saudável, né? Isso que Jesus quer, é isso que Deus quer, né? Só assim nós teremos vida. E estou quase chegando ali no posto, vou abastecer para continuar dando uma voltinha. Deve ter combustível, mas faz tempo que eu não ponho, até esqueci de abastecer. Tanto tempo que eu não ponho combustível, tá louco. Também não estou andando tanto com ela, né? Ultimamente, bastante serviço, não está dando tempo de andar. Só para o final de semana. Eu, durante a semana, quando tem que fazer alguma coisa, eu faço com ela, mas é pouco também, né? Não é grande coisa. Mas vamos lá, tô chegando ali, ó. Eu gosto de pôr gasolina nesse posto, depois eu continuo falando sobre o Evangelho, sobre os ensinamentos de Jesus. Esse aqui é o melhor posto, me disseram, né? Eu acredito no posto BR, Petrobras. Reabasteci. Achei que tava com pouco gasolina. Ai, coloquei 2,86. Não deu nem 3 litros. Tá cheio de novo. Mas dava pra andar muito tempo. Tô aprendendo a lidar com a menina ainda. Tá chuviscando. Bom, voltando aqui a falar um pouquinho sobre Jesus, continuando, né? Esses ensinamentos. E então, ele diz primeiro que ele é a porta, depois eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aquele que me segue viverá, tem vida. Quem não me segue não tem vida, não vive. E depois ele veio a dizer que ele é a videira. Olha que bonito a comparação que ele faz. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Permaneçam ligados em mim, que produzirão. Se não estiverem ligados a mim, não vão produzir. O galho que se separa de mim, ele cai no chão e seca. Não tem vida. É a mesma coisa. Estar ligado a ele
né? Seguir os seus caminhos. Depois abrir a porta. Temos que ser entrar pela porta. Tá vendo que é a mesma coisa? E depois sobre a videira, né? Então ele é a videira e nós somos os ramos. Temos que estar ligado a essa videira. Sem ela nós perecemos, não teremos vida, né? É muito bonito, né? Percebam que é a mesma coisa, né? Mesmo sentido. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Permaneçam em mim que terão vida, né? Então, quando nós não precisamos de Jesus, quando as pessoas se afastam dele, não preciso dele, e busca de viver, né, sem eles, sem Jesus, não precisando do mundo espiritual, né? Então, o que vai acontecer? Vai secar, né? Vai secar, não tem vida. Somente ligado a ele que nós teremos vida, e vida em abundância. Sem ele não teremos vida, secamos, né? Não tem como ter vida sem ele, sem Jesus, né? Essa é o que ele busca dizer para nós, né? É muito claro, não tenha dúvidas sobre essa verdade, né? E busquem viver essa verdade, né? E em outro momento ele fala que ele é a paz, né? Olha, eu sou a paz. O mundo não consegue dar, né, essa paz que eu dou. Então, estar em paz, né, é viver Jesus, né? É entrar por esse caminho. A pessoa não precisa de mais nada. A pessoa se encontra. A pessoa está totalmente ciente, né, do que veio fazer aqui nesse mundo, qual é a sua missão. Não está aqui jogada, né, como todo mundo vive assim, eu não sei o que eu estou fazendo, não sei o que eu faço, não tenho, minha vida não tem sentido, estou desesperado, estou procurando um norte, mas não encontro, e fica aí vagando, né? Muitos vagam de igreja para igreja, outros vagam em torno dos vícios, nenhum deles se encontram, né? Por quê? Não tem paz, né? Não encontrou a paz, não encontrou Jesus, não encontrou o sentido da vida, ele está perdido nesse mundo, né? Totalmente, como se caísse de paraquedas. O que eu estou fazendo aqui? Não tenho a mínima ideia, né? Turma fala. Então, uma vida vazia, a vida onde vivem de supérfluos, né? Vida sem sentido totalmente. E do evangelho de hoje, né? Vamos entrar agora no evangelho de hoje. Domingo, né? Dia de Pentecostes. O que aconteceu? Jesus já tinha passado pela cruz. Seus discípulos estavam trancados dentro de uma casa e com medo dos judeus, diz o evangelho. E Jesus aparece no meio deles, né? Dizendo: a paz esteja com vocês. Tá chovendo já. A paz esteja convosco.
E depois ele repete novamente: a paz esteja convosco, né? Ele é a paz, né? Repetindo várias vezes. E disse, né? Da mesma forma que o Pai me enviou, eu envio vocês. Da mesma forma que o Pai me enviou, eu envio vocês, né? Percebam, recebemos a mesma missão de Jesus. Não é outra missão, é a mesma missão de Jesus. O que Jesus fez, nós temos que procurar fazer. Os ensinamentos retornam, olha. É a mesma missão, né? Do jeito que ele foi enviado pelo Pai, agora ele nos envia, né? Recebemos a mesma missão de Jesus, né? Assim como ele foi guiado pelo Espírito Santo. Então chegou um momento na vida onde ele disse que aquilo que ele falava não era ele que falava, era o Pai que falava através dele. A sua ação, onde ele ia, tudo que ele fazia era guiado pelo Pai, né? Então ele é guiado pelo Espírito Santo em todos os momentos. Chovendo. E da mesma forma ele sopra sobre os discípulos, né? E também passa para esses discípulos o Espírito Santo. E nos envia dizendo, né? Os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, e os pecados que vocês não perdoarem serão retidos. Não significa que devemos não perdoar, né? Pelo contrário, Jesus sempre perdoou em todos os momentos. Ele não deixava de perdoar. Da mesma forma ele quer que cada um de nós siga, né? Então o que ele quer dizer com isso? Que ele sempre perdoou, né? Para nós irmos ao encontro dos outros, resgatar as pessoas dos erros, né? Assim que ele fazia, e transformar as pessoas em discípulos. É isso que ele fazia, e nós temos que fazer também. Transformar as pessoas em discípulos. Aí, coloquei uma pinceladinha para vocês. Fiquem com Deus, se inscrevam no canal. Até um outro dia. Fui!